Então, aqui, mais uma questão de geometria. A gente tem o seguinte, os pontos A, B e D da figura são colineares. O que significa essa palavrinha colinear? Que estão na mesma linha. O triângulo ABC é equilátero. O que significa isso? Que os três lados são iguais. E mais que isso, os ângulos são 60 graus. Por quê? Porque se a soma dos ângulos dentro de um triângulo é 180 graus, se ele é equilátero, os ângulos são iguais. Então, 180 dividido por 3, 60 graus. Outra informação, o triângulo BCD é isósceles. Então, isso daqui é importante também. Por quê? BCD é isósceles. O que significa isso para a gente? Um triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais. Olhando para a nossa figura, BCD é esse, né? Esse aqui que eu estou fazendo de rosinha. Se ele é isósceles, ó, esse lado é igual a esse. O outro é diferente. E quando um triângulo é isósceles, a gente usa a mesma estratégia que usou aqui nesse triângulozinho que tinha no exercício 30. Significa que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais, os ângulos da base são iguais. Agora, o que o exercício pede? O ângulo ADC mede. O vértice aqui não colocou chapéuzinho, mas é sempre no que está no meio. Então, ADC seria esse aqui, ó. Quero descobrir esse. Vou colocar X para a gente lembrar. Como que eu vou fazer para descobrir, então? Primeiro, ó. Se eu completar esse ângulozinho aqui com o que falta para dar 180 graus, quanto que ele vai valer? Se tudo é 180, se aqui a gente tem 60, de verde vai faltar, então, 120 para 180. Agora, lembrando que o outro é isósceles, do 180, se eu já tenho 120, sobram 60, que vai estar distribuído igualmente, 30 para cá, 30 para cá. Então, o x vale 30 graus. Alternativa C. Esse exercício usou, então, a definição de triângulo equilátero, triângulo isósceles. Próxima questão, questão 32. Uma mercadoria sofreu dois aumentos sucessivos. O primeiro de 20% e o segundo de 15%. Se após esses dois aumentos o preço da mercadoria ficou estabelecido em R$ 26,91, o preço dessa mercadoria antes dos dois aumentos era igual a... Tem um exercício que a gente já fez parecido, deixa eu ver qual que era o número dele. Foi o 6, o exercício 6. Só que no 6 era um aumento só. Aqui a gente tem dois aumentos. Então, ó, o primeiro aumento é de 20%, então é 1,20 vezes. O segundo aumento é de 15%, 1,15 vezes o valor do produto, que eu não sei, X. Quando ele sofre esses dois aumentos, ele passa a custar R$ 26,91. Então, primeiro passo, fazer 1,20 vezes 1,15. 1,2 vezes 1,15 vai dar para a gente 1,38. Então, 1,38x é igual a 26,91. 1,38 está multiplicando, passa para lá dividindo. X é igual a 26,91 dividido por 1,38. Aí a gente faz a divisão e obtém 19,5, ou seja, alternativa C.
certo. Vamos lá para o exercício 33. No retângulo da figura abaixo, sem escala, os pontos P, M e N são pontos médios do segmento CD, BC e AB. O que significa ponto médio? É um ponto que está ali na metade do comprimento. Então, sei lá, se do D até o C mede 20, do D até o P mediria 10, entendeu? É a metade. O ponto médio é o que divide na metade. Aí ele fala, se considerarmos a área total do retângulo, podemos afirmar que a região pintada em cinza corresponde a... Esse probleminha aqui, na verdade, ele não é um problema de conta, ele é um problema mais de raciocínio. Vamos pensar o seguinte, se eu pego esse meu retângulo e ligo esses dois pontos médios aqui, ó, eu estou cortando ele na metade, certo? Se eu pego a metade do lado esquerdo e traço essa diagonal, eu estou cortando a metade da metade. Então, quanto que vale a metade da metade? Se o total é 100%, a metade vale 50 e a metade da metade vale 25. Então, eu sei que essa partezinha aqui, ó, por esse raciocínio que eu estou falando, é 25%. Dessa forma, não pode ser a alternativa A e não pode ser a alternativa B. Por quê? Ainda tem parte pintadas ali. Então, é mais que 25. Isso a gente já tem certeza. Olhando a figura de uma outra forma, ó, se eu pegar esse ponto médio M e traçar uma reta aqui nele, eu vou obter o seguinte. Aqui na parte de cima da figura, se eu ligar A com M, daqui até aqui seria metade da metade também. Então, tudo isso daqui seria 25%. Vou colocar de verde. Porém, eu estou tirando um pedaço. Esse pedaço que eu estou retirando vale quanto? Ó, se eu pegar isso aqui é metade da metade. Ó, eu estou dividindo em 4 partes. E eu estou dividindo de novo na metade e tirando essa partezinha aqui, ó. Então, isso daqui que eu estou fazendo de preto equivale a metade de 25, ou seja, 12,5%. Então, o que está de verde é 25 menos 12,5%, que vai dar 12,5%. Então, essa área achurada seria os 25% que está de roxo, que eu já tinha achado, mais esses 12,5%, que é a outra areazinha que a gente achou. Vai dar, então, 37,5%, alternativa E. Nesse exercício não tem conta para se fazer. O raciocínio que a gente faz é esse que eu estou falando com vocês. Pensar na metade, metade da metade, metade da metade da metade, e achando quanto que equivale à parte pintada. Próxima questão. Exercício 34. Quando dizemos que com R$1 podemos comprar 160 ml de gasolina, estamos dizendo que 1 litro desse combustível custa... Aqui a gente vai fazer uma regrinha de 3. Ó. Você tem preço e vou colocar ml. Com R$1 você compra 160 ml. Eu quero saber, nesse caso aqui, quanto que custa 1 litro, ou seja, 1000 ml. Vai custar, então, X. Eu peguei 1 litro, né, e converti em ml.
multiplica cruzado, vai ficar 160x é igual a 1000. X é igual a 1000 dividido por 160. Fazendo a continha 1000 dividido por 160, a gente obtém 6,25. Então, 1 litro de gasolina custa R$ 6,25. Vamos ver a próxima questão. Questão 35. Dona Maria resolveu fazer refresco para o time de futebol de seu filho. E para isto, precisa encher com água um garrafão que comporta 5 litros de líquido. Para realizar a tarefa, ela dispõe de um copo com capacidade de 300 ml, 300 ml, que ela enche no bebedouro de água e despeja no galão. Se Dona Maria caprichar enchendo bem o copo cada vez que for despejar no garrafão, o número mínimo de vezes que ela fará essa transposição será igual a... Então, 5 litros é igual a 5.000 ml. Ela vai encher com copinhos de 300. Então, eu vou pegar 5.000 e vou dividir por 300 para ver quantos copinhos que ela vai usar. Cortar os zeros. 50 dividido por 3 vai dar... Vamos ver se 3, 3, sobra 2, abaixo o 0. 3 é 6, 18, sobra 2, coloca uma vírgula, acrescenta um 0. 3 é 6, ou 6 aqui, né? 18, sobra 2 e vai dar uma dízima. Isso aqui seria a quantidade de copos. Mas se ela pega 16 copos, vai faltar. Então, ela vai precisar pegar 17 copos no mínimo. Alternativa A. Vamos lá, próxima questão. Questão número 36. Um arquiteto fez uma maquete de um prédio com escala de 1 para 200. Significa que 1 centímetro no desenho equivale a 200 centímetros na realidade. É um problema de razão e proporção. A escala é um tipo específico de razão e proporção. Nesta maquete, uma parede do edifício, que na realidade mede 8 metros, deverá medir... Então, vamos pensar aqui, ó, desenho, ou maquete, né? Melhor escrever maquete. E real. Para cada 1 centímetro na maquete, equivale a 200 centímetros reais. Se na realidade o edifício mede 8 metros, você não vai colocar o 8 aqui. Você tem que colocar em centímetros, né? Porque tá tudo na mesma grandeza. Então, 8 metros, você multiplica por 100, vai dar 800 centímetros. Aqui você coloca 800. Qual que vai ser o tamanho na maquete? X. Multiplica cruzado, 200x é igual a 800. X é igual a 800 dividido por 200. Corta o 0, 8 dividido por 2, 4. Então, vai ter 4 centímetros na maquete. Próxima questão. Questão número 37. Um automóvel tinha seu preço à vista igual a 56 mil, mas em uma promoção passou a custar 44.800. O desconto percentual que foi calculado nessa transação é de... Então, eu quero achar a porcentagem que vale. Então, vamos pensar primeiro. O automóvel custava 56 mil
Se ele passou a custar 44.800, o desconto foi de que valor? Vou subtrair. Aqui eu vou ter 5. O desconto foi de 11.200. Daqui é o valor do desconto. Então, o que a gente faz? Uma regrinha de 3. O preço do automóvel, que era 56.000, equivale a 100%. 11.200, que foi o valor do desconto, que porcentagem vale? X. Multiplica cruzado, 56.000x é igual a 11.200 vezes 100, aumenta 2 zeros no final. X é igual a 1.120.000 dividido por 56.000. Corta os zeros. A gente vai obter 0, desculpa, aqui não vai dar 0, vai dar 1.120 dividido por 56, 20. Ou seja, 20% de desconto, alternativa A. Outro carro-chefe dessa banca, porcentagem. Então, repara que vai ter bastante regra de 3 e bastante porcentagem. Próxima questão. Questão número 38. Um terreno retangular tem perímetro medindo 54 metros e área medindo 180 metros quadrados. Nessas condições, a diferença entre as medidas do maior e do menor lado deste terreno em metros é igual a... Então, vamos pegar um terreno retangular. O exercício não trouxe, mas na hora da prova, desenha. Isso facilita bastante sua vida. O terreno ele tem, vou chamar aqui de x, aqui de y. Não sei os valores de nada. A única coisa que eu sei é o perímetro é 54. O que é o perímetro? É a soma dos lados da figura. O que eu fiz de amarelo aqui é o contorno. Se aqui mede x, na frente é x. Se aqui mede y, em cima é y. Então, a gente obtém x mais x é 2x, y mais y é 2y. Isso é o perímetro. Isso dá 54, pelo que o texto escreveu. E depois, área medindo 180 metros quadrados. O que é a área de uma figura? Na verdade, espaço é uma palavra errada, né? É a superfície que ela ocupa. Seria isso aqui. Aqui eu fiz de verde. A área de um retângulo é dada por base vezes altura. Nesse nosso caso, é x vezes y. X vezes y vai dar a área que é 180. Então, a gente tem essas duas equações, duas letras, montou um sistema, dá para resolver. Agora, como que a gente vai resolver esse sistema, sendo que aqui é x vezes y? O único jeito de fazer é isolando, pegando a segunda equação, x é igual a 180 dividido por y. Passei o y que estava multiplicando para o outro lado, dividindo. E agora eu pego a primeira equação, que é 2x mais 2y igual a 54. No lugar do x, eu escrevo a expressão que a gente encontrou. 180 dividido por y, mais 2y igual a 54. Aqui vai ficar 180 vezes 2, 360y, mais 2y igual a 54. E agora, o que a gente faz para resolver? Nesse caso aqui, a gente vai ter que
multiplicar todo mundo por y. Por que multiplicar todo mundo por y? Para tirar esse yzinho que está ali embaixo incomodando. Então vai ficar 36y vezes y é como se cortasse. Vai ficar, 36 não, 360. Vai ficar 360 só. 2y vezes y vai ficar 2y quadrado. 54 vezes y vai ficar 54y. Repetindo, o que eu fiz? Como tinha esse yzinho aqui embaixo, ó, eu multipliquei todo mundo por y, para poder cortar o y do 360 que estava no denominador. Ou você poderia fazer o MMC, é a mesma coisa. Passa todo mundo que tem y para o lado esquerdo, então vai ficar 2y quadrado menos 5y mais 360 é igual a zero. O que a gente obteve aqui? Uma equação do segundo grau. Pode perguntar. Antes de eu continuar, pode falar. Ô, Juliano, por que ficou 5y? Eu perdi. Não ficou não, eu copiei errado. É 54. Ah, tá. Falei, porque eu estava tão concentrada aqui fazendo, eu falei, uai, então não, tá. É 54. Obrigado. Ó, aqui é 54y. Então, agora, o que eu vou fazer? Resolver essa equação do segundo grau. Para resolver, ó, o meu A vale 2, o meu B vale menos 54 e o meu C vale 360. Para resolver a equação do segundo grau, a gente tem que usar a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Então, aqui você tem que delta é igual a B quadrado menos 4AC. Delta é igual a menos 54 ao quadrado, menos 4 vezes 2, vezes 360. Delta é igual a 54 ao quadrado é 54 vezes 54. Dá 2.916. Menos, aí aqui você tem que fazer 4 vezes 2 vezes 360. Vai dar 2.880. Delta é igual a 2.916 menos 2.880, 36. Ainda bem que deu um número bonito agora. Raiz de delta é igual a raiz de 36, que vai dar 6. Agora vai na outra parte. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Tudo isso é a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos 54, mais ou menos a raiz de delta, que é 6, dividido por 2 vezes 2. Então, x é igual a menos com menos dá 54, mais ou menos 6, dividido por 4. Aí você vai fazer quando for positivo ali no meio e quando for negativo. 54 mais 6 dividido por 4 e 54 menos 6 dividido por 4. Aqui dá 60 dividido por 4, que é 15. E ali embaixo vai dar 48 dividido por 4, que é 12. Então, a gente achou os valores. Aqui, que é o maior, é 15. E aqui, que é o menor, é 12. São os dois resultados da equação do segundo grau. Aí, terminou? Ainda não. Fala a diferença entre o lado maior e o lado menor. Aí a gente vai fazer 15 menos 12, vai dar 3. Alternativa A. Deixa eu só diminuir aqui para ficar na mesma tela. Deixa eu ver se vai dar certo. Mesmo assim não vai dar. Então aqui na primeira parte a gente montou o sisteminha. Chegou na equação do segundo grau, aí aqui é a outra parte. Esse exercício aqui é sem noção, né? Qual que é a alternativa? A alternativa é 3. Não, tá certo. É a alternativa A, 3. Se eu não me engano, essa prova foi a última que eu recebi. É de PEB 1, se eu não estou enganado. E condiz com o edital, gente. Então, pode cair uma questão dessa forma.
O que eu recomendo? Deixar por último, porque demora muito fazer essa questão aqui, fazer Bhaskara, tudo isso à mão. No final, para chegar na resposta 3, a gente fez o 15 menos o 12, que é a diferença entre o lado maior e o lado menor. Aí dá os 3. Tudo bem? Vamos lá para o próximo. 39. Como haveria uma gincana envolvendo todos os alunos do ensino médio de uma escola, o coordenador de ensino fez uma lista com os nomes de todos os alunos e percebeu que poderia formar ou 3 grupos, ou 4 grupos, ou 5 grupos de mesmo tamanho, sem que sobrassem alunos. Entre as alternativas abaixo, a única que contém uma quantidade de alunos que satisfaz essas condições é... Então, aqui você está querendo encontrar um número que é divisível por 3, por 4 ou por 5. Precisa ser o menor número de alunos? Não. Ele não falou que quer encontrar menor quantidade. Então, não é o MMC. É só um múltiplo em comum. Ah, Juliana, eu posso achar o MMC? Pode. Só que aí depois você tem que achar o atabuado desse MMC. Ou fazendo de forma rápida, ó, tem que ser múltiplo de 5. Para ser múltiplo de 5, não pode terminar, quer dizer, tem que terminar em 0 ou 5. Então, não pode ser o A e não pode ser o B. Já matei aí. Tem que ser múltiplo de 3. Qual que é a regrinha de ser múltiplo de 3? Você soma os algarismos e vê se eles estão na tabuada do 3. Vamos olhar o 280. Se eu somar 2 mais 8 mais 0, dá 10. 10 não está na tabuada do 3. Então, 280 não dá para dividir por 3. Então, não pode ser o C. Automaticamente é o D. 300 dá para dividir por 4. Dá para dividir por 5. Dá para dividir por 3. Então, resposta D. Não precisava achar o M e MC nesse caso, porque não pediu o menor. Vamos lá para o 40. Daniel prometeu que irá dividir o seu 13º salário integralmente entre 2 filhos em valores inversamente proporcionais às suas idades. Os filhos têm 17 e 18 anos e o 13º do Daniel foi de 2.450. Assim, o filho mais novo receberá... Então, não sei se a pessoa que perguntou está online ainda, mas depois vai assistir gravado. Aqui a gente vai fazer um exercício de divisão inversamente proporcional. Qual que é a ideia? Ó, eu vou dividir inversamente proporcional à idade dos filhos, 17 e 18. Então, o que eu vou somar aqui? 17 com 18. 17 mais 18 vai dar 35. E aí eu vou relacionar o 35 com o salário do Daniel, que é 2.450. Vou dividir 2.450 por 35. Na hora que eu fizer essa divisão, eu vou obter 70 vezes. Então, dali para lá, aumentou 70. Eu vou pegar 17 vezes 70, que vai dar... Vou fazer assim primeiro. 17 vezes 70, que vai dar 1.190. E 18 vezes 70, que vai dar
1.260. Ok. Só que se eu dividisse diretamente proporcional, eu ia falar: o filho de 17 anos recebe 1.190, o filho de 18 recebe 1.260. Só que nesse caso é inverso. Quem tem menos idade vai receber mais. Então, ó, o de 17 vai receber 1.260. Então, é esse com esse. E o de 18 vai receber o que era para ser do outro, 1.190. Então, a continha é a mesma coisa. No final é que você distribui o valor menor para quem tinha mais idade e o valor maior para quem tinha menos idade. Então, aqui, o filho mais novo receberá, o filho mais novo tem 17 anos, ele vai receber mais. Vai receber 1.260. Alternativa C. Mas a forma de resolver é a mesma, direta ou inversa. A única coisa é que no final você vai mudar. Gente, no exercício aqui 41, eu acabei errando a mão porque ele não cai, né? Diagrama aqui não cai. Isso daqui não é geometria, isso daqui seria exercício de conjunto. Isso não tem no edital. Mais um exercício a mais, exercício a menos. Nesse aqui é facinho, então eu vou resolver. Mas não cai, tá? Não cai. Uma pesquisa populacional sobre a utilização de 3 serviços públicos teve o seu resultado apresentado através do diagrama mostrado na figura a seguir. Você tem lá o serviço A, que é tudo isso aqui, serviço B, que é tudo isso, e serviço C, que é tudo isso de baixo. A região que representa as pessoas que utilizam serviço B e C, mas não utilizam A, está representada no diagrama pela letra. Vamos pensar, o B eu vou pintar de verde. Pronto. Tudo isso aqui é o que oferece o serviço B. O C é o que está de... Vou pintar de azul, ó. Tudo isso aqui... outra cor para ficar mais forte. Tudo isso aqui seria o C. Repara que tem um pedaço que está igual para os dois. Só que desse pedaço que está igual para os dois, eu tenho que tirar quem está no A. Ou seja, ó, esse pedacinho aqui de preto, ele também está no A. Vou pegar o do A e vou pintar de preto, porque isso a gente tira. Então, quem está no B e no C e não está no A, seria justamente essa parte aqui, ó. Está na parte azul, está na parte verde e não está na parte preta. Ou seja, representado pela letrinha C, alternativa C. Não tinha conta nem nada, era só analisar mesmo. Mas esse não cai. Desculpa ter colocado aqui. Acabou passando. E agora o último. 42. Um triângulo retângulo foi colocado em uma vareta, conforme a figura 1 a seguir ilustra. Então, você tem lá, ó. Aqui é 13. Aqui é 5. E aí você vai rodar esse triângulo, né? De forma a formar esse cone. Aí ele fala, em seguida, o triângulo foi girado em torno da vareta, formando um cone. O volume deste cone é igual a... Então, qual que é a altura do cone? A altura do cone é igual à altura do triângulo. Qual que é a altura do triângulo? Repara nas medidas que apareceu para a gente. 13, 5. Usando aquilo que eu falei, ou você ia colocar o x e fazer Pitágoras, ou lembrar o triângulo 13, 5, 12. Então, aqui é 12. Então, você mata que a altura do cone é 12. Qual que é a formulinha do volume do cone? É toda figura pontuda
Então, a formulinha é a mesma, tanto para pirâmide quanto para cone. É área da base vezes a altura dividido por 3. Aqui, no caso, quem que é a nossa base? A base é isso aqui, ó. É um círculo. Então, qual que é a área de um círculo? Aí tem que pegar. A área do círculo é dada por πr². Então, eu preciso saber o raio. O raio é a distância daqui até aqui. Que a gente tem que é 5. Por que eu sei que é 5? Porque é essa distância aqui, ó. Então, vai ficar π vezes 5 ao quadrado, vai dar 25π. Por que eu não coloquei o valor do π? Porque aqui nas alternativas, ó, tá tudo em função do π. Não precisa colocar 3,14. Então, a área da base é 25π, vezes a altura, que é 12, e divide por 3. Aqui vai ficar 25, ó, 12 dividido por 3 dá 4. Então, vai ficar 25π vezes 4, vai dar 100π. Alternativa D. Então, gente, essa banca está cobrando fórmula espacial. Caiu fórmula de cone, caiu fórmula de cilindro. Então, é bom revisar essas formulinhas. Oi, pode perguntar, Renato. Pode falar. Ai, desculpa, não tinha ligado o microfone. Lá no gabarito, esse exercício está com asterisco. Ele foi anulado? Não foi. Eu devo ter digitado errado, será? Acho que eu digitei errado. Ah, tá, porque os que foram anulados, tá tudo com asterisco. Tá com asterisco. Eu acho que eu acabei passando esse batido. Então tá. Na verdade, essa prova, eu acho que não saiu gabarito ainda, porque foi uma recente que o pessoal mandou de última hora. E você tem ela, Juliana, em PDF, essa prova aqui, com a parte do pedagógico? Porque nós não vimos ainda essa prova aqui, ó, de dobrada. Eu tenho só a foto, eu tenho 4 fotos dela, eu posso mandar lá no grupo. Você pode mandar, fazendo um favor? Obrigada, viu? Nada. Aí eu não sei se saiu gabarito, então, por exemplo, todas essas de dobrada, o gabarito que está aqui foi porque eu resolvi antes e coloquei. Então, não sei ainda se saiu um gabarito oficial sobre essa de 2022. Mas a alternativa correta é a D. Que aí eu devo ter digitado errado aqui, ó. Aqui é a D. Aí, gente, vocês vão ver que tem exercício 43, 44 e 45, que aqui de fato foram exercícios anulados. Mesmo que foi um exercício anulado, eu sei que tá cansativo já, tudo mais, mas eu queria resolver eles porque é uma estrutura que a banca escreveu 2 vezes, ó. Exercício 44 e 45 são parecidos. Então, eu só quero mostrar como que faz. E aí depois a gente já termina. Vamos lá então no 43. Estou abastecendo meu carro com etanol, já que aparentemente seu rendimento com esse combustível é satisfatório. Veja, fiz uma viagem de 18 km e gastei 12 litros de etanol. Supondo que o consumo do meu carro permaneça constante e que o litro do etanol custe R$ 4,80, no posto onde eu sempre abasteço, podemos calcular que o valor em reais que gastarei com etanol para fazer uma viagem de 153 km é... Esse é um exercício aplicado à vida real. Então, você tem 18 km, ou com 12 litros, né? Aqui km e aqui litros. Com 12 litros, você anda 18 km. Se você quer andar 153 km, quantos litros vai gastar? X. Multiplica cruzado. 18x é igual a 153 vezes 12, 1836. Então, x é igual a 1836 dividido por 18. Faz essa continha, você vai chegar em 102. Então, você vai gastar 102 litros.
O preço do litro é R$ 4,80. Então, eu vou fazer 102 litros vezes 4,80 para saber quanto que eu vou gastar. 102 litros vezes 4,80 vai gastar 489,60. Agora vocês vão reparar que as alternativas estão todas viajadas aqui. Deve ter passado em branco pela banca, alguém não conferiu. Mas a forma de resolver esse exercício é assim mesmo, não tem nenhuma pegadinha. Então, por isso que foi anulado. Vamos ver o 44. O lucro da empresa da qual José e seu pai João são sócios é dividido em partes diretamente proporcionais à quantidade de horas trabalhadas e inversamente proporcional à idade deles. Se José tem 26 anos, trabalhou 40 horas por semana e recebeu por sua parte de lucro o valor de R$ 2.500, quanto seu pai deverá receber se tem 48 anos de idade e trabalhou 32 horas por semana? Esse tipo de exercício, ele é de regra de 3, não é divisão da sociedade não. Você tem as grandezas, idade, hora por semana e o lucro. Aí você tem, José tem 26 anos, trabalhou 40 horas por semana e o lucro foi de R$ 2.500. O outro, o filho dele, né? Não, o pai dele. Tem 48 anos, trabalhou 32 horas por semana, qual que vai ser o lucro dele? X. Agora, para saber se a grandeza é direta ou inversamente, já está no texto. Isso que é o bom desse tipo de questão. Por isso que eu queria fazer para mostrar para vocês. Aqui. É diretamente proporcional à quantidade de horas trabalhadas. Então, aqui, horas é direto. Não precisa nem pensar, só colocar o Dzinho aqui. E inversamente proporcional à idade deles. Então, na idade, é inverso. Coloco o izinho. Então, vai ficar 2.500 está para x igual. Inverso, você vai inverter, então vai ficar 48 sobre 26, vezes, direto copia igual, 40 sobre 32. Vai ficar 2.500 sobre x é igual. Aqui, vou fazer a conta do jeito que está. 48 vezes 40 vai dar 1.920. 26 vezes 32 vai dar 832. Multiplicar cruzado, 1920x é igual a 2.500 vezes 832, dá 2 milhões, né, e 880 mil. X é igual a esse valor dividido por 1920. Que na hora que a gente dividir, vai dar 1083,333. Não tem alternativa que bate. Ah, mas aí a gente tem que marcar A. Não, ele não falou aproximadamente, né? Então tá errado mesmo aqui. Mas a forma de se resolver é essa. E, por último, vamos lá fazer a 45. É a mesma estratégia que a 44, ó. 2 artesãos. E o que é engraçado é que nesse tipo de questão, as duas formas que eles escreveram, eles erraram. É engraçado, porque vai ver que não estão sabendo escrever esse tipo de questão, né? Então aqui o exercício fala: 2 artesãos fabricam e vendem suas esculturas em praça pública. Em certa semana, notaram que o valor que obtiveram com a venda de suas peças foi diretamente proporcional à quantidade de horas diárias e inversamente proporcional à quantidade de peças descartadas por erro de fabricação. E aí tem o lucro. Então você tem lá horas por dia, quantidade de peças. Vou escrever só peças aqui. Opa. E lucro. Então você tem
Cadê o texto? Se Luiz obteve 2.400 de lucro, trabalhando 8 horas por dia, tendo descartado... Ah, aqui tá errado, ó. Pera por erros. Foi uma digitação que estava errado. É 3 peças. Desculpa, aqui. É 3 peças por erros. Então, 3 peças aqui. Mário, que trabalhou 10 horas por dia, então aqui 10, mas descartou 4 peças, teve um lucro de X. Relaciona, ó, hora por dia é diretamente, peças é inverso. Então, copia 2.400 sobre X é igual, diretamente copia igual, inverso você vai inverter aqui, vai ficar 4 por 3. Vai ficar 2.400x é igual a 32 sobre 30, multiplica cruzado, você vai obter 32x é igual a 2.400 vezes 30, x é igual a 2.400 vezes 30 vai dar 72.000, dividido por 32, que vai dar 2.250. Mas não tem alternativa aqui. Mas a forma de resolver é a regrinha de 3, onde a gente já tem os valores. E aí, gente,